Olá, meus amigos. Vamos então continuar aqui com os nossos vídeos, né, com a nossa aula. Nós falamos então aqui a respeito dos tipos, né, de irmãos, espíritos comunicantes. O último que nós falamos sobre os irmãos, os espíritos galhofeiros, os zombeteiros, que a necessidade de ter muita cautela, né, com eles. Temos também aqui o número 16, que são os espíritos ligados a terreiros e magias, e muitas vezes estão vinculados a algum nome ou caso que esteja sendo tratado pelo grupo. Então, o esclarecedor, né, ou dialogador irá observar a característica apresentada, fazendo a abordagem, então, correspondente. Os mistificadores são aqueles que se comunicam aparentando ser um sofredor, um necessitado, com a finalidade de desviar o ritmo das tarefas e de ocupar o tempo do grupo, né, do doutrinador. Então, o médium experiente e um grupo bem homogêneo, bem afinizado, né, vão identificá-los muito rápido, mas é preciso para isso ter vigilância e discernimento. As vibrações do espírito, né, permitem ao médium captar sua real intenção. Então, no momento da avaliação, após a reunião, o médium deve declarar o que sentiu e qual era o verdadeiro objetivo, então, do comunicante. As sugestões, né, de Sueli Caldas Schubert, acrescentamos algumas recomendações feitas por Edgar Armand na sua obra. Então, tem os espíritos, né, portadores de moléstias, que deve-se dizer-lhes que tais enfermidades são simples reflexos perispirituais de perturbações do corpo físico e que, para eliminá-las, basta que o sofredor as limpe, né, de sua mente pela vontade, pelo uso da prece, para adquirir forças e que se disponha a qualquer trabalho construtivo ao bem do próximo. Temos os espíritos, né? Número 2, os espíritos inconscientes, e em período de readaptação ao novo meio. O recurso em tais casos são as preces e as vibrações fluídicas realizadas ali no ato pelos auxiliares do trabalho, verificando-se que muitas vezes o contato do sofredor com a corrente basta para o seu despertamento. Então, a necessidade de, enquanto uma entidade, um espírito está falando, comunicando, através de um médium psicofônico, os outros irmãos, os outros, né, componentes desse grupo, ao invés de estarem atentos à conversa, mais por curiosidade, devem estar em oração, vibrando boas energias para aqueles irmãos para aquele irmão que está ali necessitado. Nós temos também os suicidas, né, que a doutrinação, no caso, deve visar, quando for possível, o esclarecimento sobre o equívoco da sua ação, do seu ato, enfatizando-se que o corpo é o santuário do espírito encarnado e elemento de imenso valor para a realização das provas necessárias à redenção espiritual aqui nesse plano, principalmente o resgate de suas dívidas passadas. Temos também os portadores de perturbações psíquicas, como a tristeza, o desânimo, manias, fobias. Então, devem ser instruídos sobre o valor das atividades construtivas e da necessidade do seu despertamento para as lutas do porvir. Então, a gente vê, queridos irmãos, que aqui tem uma gama de sugestões, de possíveis, né, perfis que se podem e se apresentam, né? E uma sugestão também de como fazer a abordagem em relação a cada tipo, né, desse que foi explicitado, levando em conta sempre, jamais se esquecendo da intuição, da percepção, da concentração, da seriedade,
né, e do respeito, porque cada um daquele que vem ali comunicar e se apresentar, mesmo aqueles mais perversos, que exigem muito mais do grupo, né, e é uma concentração enorme, é uma sintonia muito grande com a equipe espiritual, né, para que nenhuma sequela, nenhuma desarmonia reste, né, depois que a entidade é encaminhada, retirada, é muito importante, porque por detrás daquela aparente maldade existe um sofredor, existe um carente, porque somos todos carentes de amor, de atenção, de afeto, né? Então, muitos se embrenham no caminho do mal, da vingança, do ódio, porque se sentiram feridos profundamente no seu amor, no amor por alguém, no amor por uma circunstância, no amor, o apego, né? Então, aquilo por detrás há sempre uma mágoa, uma dor muito grande. Então, tem que se ter muito cuidado, né? Assim, pedir muito amparo e muita ajuda da espiritualidade para aquele momento ali do atendimento. E quais seriam resultados dessa doutrinação, né? Segundo André Luiz, que nos assevera, erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados que ainda pervagem nas sombras da mente. Semelhantes atividades beneficiam a eles e a nós, bem assim os que nos partilham a existência cotidiana, seja em casa ou fora do reduto doméstico, e ainda os próprios lugares espaciais em que se desenvolve a nossa influência. O referido autor espiritual mostra-nos então que a desobsessão areja os caminhos mentais e nos imuniza contra os perigos da alienação, estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós. Ele refere, né, na mesma obra, através dela desaparecem doenças fantasmas, empecilhos obscuros, insucessos, além de obtermos com seu apoio espiritual mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Então, os resultados de uma doutrinação, ela depende do ambiente formado pelos pensamentos do líder e do grupo, vamos colocar, do grupo como um todo. Da condição moral, né, do dirigente que apresenta para orientar os espíritos e da própria condição espiritual da entidade, que pode aceitar ou não os conselhos e esclarecimentos que recebe. O resultado dependerá também dos métodos utilizados, que devem ser aplicados de acordo com a circunstância e a necessidade do momento. Então, para que se saiba a circunstância e a necessidade, tem que estar o quê? Concentrado, perceptivo, intuitivo, ligado ao seu mentor, ligado ao grupo, o espiritual, o grupo dos encarnados ali que formam para fazer aquela corrente, né, de apoio, de assistência, tem que estar também muito coeso. Então, Herculano Pires nos ensina o seguinte: a doutrinação espírita equilibrada, amorosa, modifica a nós mesmos e aos outros. Ela abre as mentes para a percepção da realidade real, né, que muitas vezes nos escapa quando nos apegamos à ilusão das nossas pretensões individuais, geralmente mesquinhas. Então, muitas vezes a verdadeira realidade ali, ela nos escapa. Então, visto que o objetivo da doutrinação dos espíritos
é o esclarecimento da entidade comunicante quanto ao seu estado transitório de perturbação, as causas de seus sofrimentos e a forma pela qual poderá encontrar a solução para os seus problemas. O esclarecedor e todos os membros do grupo mediúnico são chamados a vibrar amorosamente em favor daquela entidade comunicante, demonstrando solidariedade com seu sofrimento e emitindo pensamentos de auxílio e apoio moral. Então, ao invés de estarmos desconcentrados, né, apenas ouvindo o que o comunicante fala, como mera curiosidade, olha a nossa responsabilidade aqui. Então, depois de esclarecido e de haver aceito o novo caminho que se lhe abre, ele apresentará, sem dúvida, mudanças no seu modo de agir. Se empedernido, mostrar-se-á tocado e sensível aos ensinamentos cristãos, buscando nova forma de encarar a vida. Se ele estiver revoltado, mostrar-se-á submisso à lei suprema, que não é injusta com ninguém. Se odioso, observará as consequências em si mesmo de sua semeadura infeliz e procurará dominar seus maus sentimentos. Se desesperado, notará agora novas possibilidades de alcançar a paz através do trabalho e da fé. De uma fé ativa, né? Então, a doutrinação, ela abre, assim, para os desencarnados, um novo panorama, né? Uma nova visão, um novo olhar sobre toda aquela situação em que ele se encontra, onde novas atividades vão se descortinar com possibilidades aí de trabalho, de felicidade e progresso. Porque do outro lado da vida, onde a vida continua, tem muito trabalho, tem muito mais trabalho do que aqui, muito. São, assim, infinitas possibilidades onde a gente pode trabalhar, onde a gente pode ser o candidato para compor milhares de grupos que estão em socorro, em demandas de estudos, de hospitais, olha, a gente pega as obras, né, que nós temos, e ali a gente vê os departamentos, a quantidade de trabalho que existe, que a gente pode ser um novo trabalhador, ao invés de nos perdermos ali em dor e sofrimento nos umbrais da espiritualidade. Então, existe também aí uma maneira para a capacitação, né, dos dirigentes desses grupos, desse grupo de amparo à doutrina, né, à doutrinação. E a gente lembra que esse estudo, ele tem por objetivo despertar aí o candidato, a pessoa, a esse trabalho de atendimento espiritual e a importância de uma formação sólida, uma atualização constante de seus conhecimentos doutrinários, o que eles possibilitarão um elenco, né, de qualidades que vão capacitá-los como instrumento de amor da espiritualidade superior. Então, não são todas as pessoas. A gente tem que lembrar que cada um de nós é convidado a exercer uma atividade, mas que ela seja uma atividade ditada pelo nosso coração. Uns vão para o atendimento fraterno, outros vão para a desobsessão, outros vão para palestras, outros vão para a doutrina, a doutrinação, né? Outros vão para as obras sociais, outros vão para a recepção, vão para as limpezas, parte física, outros vão para a parte administrativa, né? Outros vão apenas
fazer parte daquele grupo de sustentação dos trabalhos. Então, a gente tem que se olhar, se reconhecer um trabalhador, sim, mas em que área? Eu não posso ir para esta ou para aquela porque alguém falou para eu ir. Só eu posso sentir qual é a minha habilidade, qual é o meu pendor para essa ou para aquela. E uma vez definido, uma vez reconhecido isso, que eu possa e deva investir todos os esforços possíveis, né, em direção àquela escolha, para que eu seja um trabalhador eficaz, responsável, consciente, atualizado, um estudioso. Então, é muito importante, primeiro, que eu descubra para onde eu quero estar trabalhando. Lembrando que, né, porque alguém me disse que eu tenho que desenvolver mediunidade, que eu tenho que fazer palestra, que eu tenho que fazer ou deixar. Não. Todos os conselhos são bem-vindos, todas as sugestões são bem-vindas, mas eu preciso trazê-las ao crivo da minha verdade interna para descobrir o que é que realmente eu gosto de fazer dentro da casa, dentro do grupo maior. E a partir daí, então, eu vou fazer, então, o investimento em mim mesmo, nesse sentido. Então, a gente vai falar aqui sobre a capacitação. Nós vamos deixar, então, esse item para o próximo vídeo, para que ele não fique interrompido. Voltamos no próximo, então, até mais.